Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meu nome é Yasmin, prazer. Eu tenho uma conta no TikTok que eu falo sobre o não dualismo e o shifting, que eu falo sobre os dois, a minha experiência, coisas que eu estou aprendendo, e eu decidi criar essa conta para mim falar mais coisas para vocês entenderem melhores. Bom, mas antes de tudo, eu quero fazer uma introdução sobre o não dualismo para as pessoas que ainda não entenderam, estão começando a aprender para entenderem melhor tudo o que eu vou falar. Para não ficarem confusos, então vou fazer meio que uma introdução, um resumo do que é o não dualismo. O não-dualismo é uma filosofia que acredita que a única coisa que é real é o ser, a consciência, que é você, e todo o resto, a ilusão, a imagem, o físico é uma ilusão, o não real. Como assim, Yasmin? Nada é real? Sim, nada é real. O físico, a ilusão, os sentimentos, os cinco sentidos do ego. O que seria o ego? O ego é a falsa ilusão do eu. Por exemplo, o meu ego é a Yasmin. Ela tem, sei lá, 17 anos, vai crescer, vai ter uma família. Esse é o ego. Os cinco sentidos seria o olfato, a audição, né? Ele tem os sentimentos, ele tem uma vida, ele tem uma família, mas tudo isso é uma ilusão. É uma ilusão do corpo-mente. E a consciência, o ser real, nós verdadeiro eu, observa o ego. Porém, entretanto, todavia, o ego acaba pressionando a gente nele mesmo. A gente acaba sentindo, passando pelas mesmas coisas dele e a gente acaba achando que é ele. Ficamos presos numa ilusão que a gente é o ego, que a gente nasceu para sofrer. A gente nasceu para crescer, construir uma família, estudar, fazer uma profissão, alguma coisa assim, sabe? E não é verdade. A gente é muito mais que isso. A gente somos o ser real. A gente somos Deus, o criador de tudo. A gente somos tudo. Porém, a gente estamos preso no ego, no complexo do corpo e mente, acreditando e vivendo como se fosse um ser limitado e individual, enquanto na verdade é apenas a existência pessoal e interna. Todos os desejos, gostos são do ego. Memórias, mente, imaginação, sentimento, emoções são tudo do ego. Como assim, Yasmin? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando do não dualismo e eu vou falar com shifter também. E a gente fala sobre, sentir emoções com shift, essas coisas assim. Tem o, como é que é mesmo? A lei da atração, que é muito isso também. E no não dualismo é muito diferente. O ego, os sentimentos do ego, como eu acabei de falar, é tudo uma ilusão. E com o não dualismo a gente vai aprender a não se identificar com o ego, não se identificar com essas emoções. Por isso que eu já tô falando aqui no começo que os sentimentos, as emoções são tudo uma coisa ilusória. Por isso que a gente primeiro fala que a gente tem que conhecer quem a gente não é antes de conhecer quem nós somos. O que isso quer dizer? Conhecer o que a gente não é. O que que a gente não é? O ego. A gente primeiro tem que conhecer o ego. Ver que aquele ego, aquele serzinho que sente tanta dor nesse mundo cruel, não existe, não é real, é só uma ilusão, uma criação nossa. A gente estamos convivendo, observando esse ego, mas a gente não é ele. E tem um momento que a gente, com o não dualismo, a gente vamos parar de se identificar com ele. Não existe separação entre o 3D e o 4D. O que seria isso, Yasmin? Não existe diferença entre sonho, realidade, ilusão, imagem, visualização. Tudo isso é a mesma coisa, é tudo uma ilusão. Que o físico, como eu já disse, o físico não é real, é uma ilusão. Yasmin, então sonho e realidade é a mesma coisa? Sim. Então, Yasmin, se eu já sonhei com a minha DR, eu já shiftei? Sim. Quando você descobrir o seu real, o seu verdadeiro, que você é Deus, você nunca mais sofrerá, você estará sempre em paz consigo mesmo. E Yasmin, porque você vai ver que o sentimento é do ego. Então, se o sentimento é do ego, o ego sente o sentimento e a gente só observa o ego tendo esse sentimento, a gente vai parar de sentir a dor. Por exemplo, eu tô praticando não dualismo há não sei mais ou menos quantos meses, mas eu acho que uns 5. Então, eu só observo o ego ter, tipo, ansiedade. Um dia desses, o meu ego teve uma ansiedade que eu não senti. Eu só observei ele tendo, tipo, a ansiedade, sabe? O sintoma da ansiedade, mas eu não sentia isso. Eu fiquei só em paz, sabe? Isso sempre acontece. Aí as minhas vezes tem algumas coisas que eu fico, gente, eu acho que ela tá tendo ansiedade, mas eu não estou sentindo isso. Ou alguns problemas que ela passa, eu observo que eu não sinto mais aquilo que o ego sente. Yasmin, então, como funciona isso? Como criou isso? Antes haviam pessoas, quem somos nós? O que que é isso? Isso são só questões do ego. E o que que havia antes de uma pessoa? Apenas havia. O que havia antes desse mundo físico? Apenas havia. Quem questiona é o ego. Já entendeu essa parte? Agora eu vou explicar o que é cada uma coisa no não dualismo. Primeiro, vamos começar com o ego.
O ego, o seu falso eu. O que seria o ego? O ego é o ser humano, é o humano que você está observando, o que sente cinco sentidos, os sentimentos, as emoções, o que acha que a vida é nascer, crescer, ir para a escola, o que tem a família, os que tem os amigos, os que tem a personalidade. Vamos focar muito na personalidade porque a gente às vezes se compara muito com o ego, acha que é o ego. Gente, o ego é os pensamentos, então você, só para você ter uma ideia, você é o nada, você é o nada, nada, nada. Então, qualquer coisa, tipo, um pensamento, o pensamento é o ego. Você já tá se identificando com o ego. Não estou dizendo que você não pode ter pensamentos, mas é o ego. E a consciência é você, o seu verdadeiro eu, o que você é tudo ao mesmo tempo nada. Você é criador, Deus. É você que observa o ego em paz. Por isso que é legal fazer meditação, porque você vai estar sendo você mesma. Esses momentos que você é o seu real, é quando você está meditando, é quando você está em silêncio, paz. Você já ficou em simplesmente um silêncio? Você está sendo você mesma. E a mudança de realidade no não dualismo. A única realidade que existe é você mesmo, a consciência. Nós apenas nos tornamos cientes disso. Não há processo de mudar ou manifestar alguma coisa. Como físico, nada é real, tudo é uma criação sua. Então, esse negócio de realidade, é tudo uma criação que a gente muda de perspectiva, a gente fica ciente que existe. É como assumir algo, que eu já vou explicar o que que é. É você simplesmente assumir que existe alguma coisa e você tá assumindo, você está ciente disso, porque tudo é uma ilusão. A única coisa que existe é você só vai estar aceitando alguma coisa. Porque você é Deus, você escolhe o que que você vai aceitar ou não. Por exemplo, eu vou assumir que eu estou ganhando uma coisa, tipo um iPad. Eu vou assumir que eu ganhei um iPad. Eu estou aceitando que eu estou ganhando um iPad. Eu vou mudar de realidade, que é eu vou mudar de perspectiva. Eu vou aceitar que eu estou em outra realidade, vivendo com outro ego. O ponto é não se identificar com o ego. Digamos que você é a Laura, mas quer ser a Joana, que seria de outra realidade. O ponto não é se transformar em Joana, e sim parar de achar que é a Laura. É isso que a gente fala da identificação, que você não pode se identificar com o ego. Se você se identifica com o ego, se você acha que o ego é aquilo que vai nascer só para viver aquela vida dele, você tem que parar de achar que é ele, porque o ego, ele não muda de realidade, tá, gente? É uma crença que a gente tem no shift, mas diferente no não dualismo, é assim que funciona. A gente não muda de realidade, a gente fica ciente de uma realidade, mas o ego não muda. Então, a gente não pode querer se transformar em uma pessoa, a gente tem que parar de achar que é o ego e aí a gente fica ciente de outro ego. Eu não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos isso, tá? Quando você conseguir, você descobrir quem você é de verdade, o seu ser, você vai poder ser Joana, Laura, Yasmin, quem você quiser. Exemplo para vocês, eu quero ir para Hogwarts. Na verdade, o meu ego quer, né? Porque é o ego que tem um desejo, mas vamos dizer que eu vou querer mudar para Hogwarts. Eu não vou mudar, eu vou ficar ciente desse lugar. Você não está mudando para um lugar diferente porque tudo é uma imaginação, tudo é uma ilusão. Eu vou dar exemplo de uma TV. Digamos que está passando um filme na TV, e vamos imaginar que essa TV é você, a consciência, e o filme que está passando é as DRs, a CR, e você vai estar o controle na mão, e esse controle você vai mudar de canal, para cada filme, para cada DR. Vamos imaginar que é isso, gente. Toda vez que você muda de um filme, é você estar ciente que esse filme existe, mas observa, a TV não muda, ela continua sendo a consciência, ela continua passando o que está na tela, ela continua sendo ela. É isso que a gente vai aprender no não dualismo. A gente ser a TV, a gente ser o observador, a gente ser aquele que observa o ego indo, passando a vida, vivendo, mas a gente pode mudar de perspectiva, a gente pode mudar nossa ilusão. A revisão. A revisão seria você mudar o seu passado, o passado do ego. Você escreveu uma história do passado, mas do jeito que você quer agora. Exemplo, eu queria muito um vestido no meu passado, sabe, quando era meu aniversário. Eu queria muito ter ganhado esse vestido, mas já faz muito tempo. Agora eu tô lembrando disso, então eu vou fazer a revisão. Eu vou escrever, não precisa escrever, gente, só imaginar, observar do jeito que você preferir. E você imagina que você ganhou aquele vestido no passado. Pode ser revisado acontecimentos de anos, minutos, segundos, coisas do dia a dia e tudo aquilo que você for desejado, que o ego deseja. Basta apenas imaginar o acontecimento que como você gostaria que tivesse acontecido e logo aceitar que essa é a nova versão, é a verdadeira. É aceitar que isso realmente aconteceu. Não ficar vivendo o passado, entendeu?
A autoinvestigação. Ao aplicar, inicialmente você nunca deve buscar ou esperar alguma resposta. Assim como a consciência tranquila, ela é silenciosa e com isso você está captando o seu ser. Então, o que seria isso? O que seria a autoinvestigação? Lembrando, gente, uma coisa muito importante, porque algumas pessoas acham que a autoinvestigação é uma coisa que tem que acontecer toda hora, e não é. A autoinvestigação seria você ficar lembrando a si mesmo que você não é o ego. Por exemplo, o ego tá passando por uma situação difícil e você tá se identificando com ele. E aí você faria a autoinvestigação. Não precisa necessariamente ele estar passando por uma situação difícil. Aí você faria as perguntas, por exemplo, de quem são esses pensamentos, quem sou eu, quem é quem está pensando isso, quem está passando por isso. Entendeu? Mas não precisa responder essas perguntas, só fazê-las. Porque você sabe quem está passando por isso. É só para você se lembrar quem está passando por isso, não é você e sim o ego. Mas, de novo, quando você se estiver se identificando com ele, o que seriam esses momentos? Um momento difícil, ansiedade, depressão, ou até mesmo, eu tô pensando muito, eu queria calar os meus pensamentos, que é o ego, mas eu não tô conseguindo, eu não consigo calar o meu ego. Então faça a autoinvestigação. Se pergunte quem são esses pensamentos. Eu faço muito isso, gente. Eu tenho muito pensamento e agora eu tô melhorando com o tempo, né? Porque eu tô parando de me apegar ao ego. Yasmin, eu tenho que fazer autoinvestigação sempre? Não, gente, só quando você estiver se identificando, mas com o tempo você vai parar de se identificar, então você não precisa mais fazer autoinvestigação. Ela é mais precisa no início. Se você está começando, é iniciante no não dualismo, eu indico você a fazer isso. Lembrando que nunca deve ser feita de uma forma cobrada, forçada. Na verdade, é em tudo, gente. Tudo que eu estou falando agora, se você não se sentir seguro em fazer isso, Yasmin, eu não gostei, eu não quero, não se sinta forçado a fazer. Porque isso não vai te ajudar, só vai. Sempre deve ser feito de uma forma confortável. Yasmin, hoje eu não estou afim de fazer meditação. Tudo bem, faça o que você desejar. O ego às vezes precisa de um espaço dele, é normal. Yasmin, como eu devo tratar o meu ego? Então, desapegar-se dele é se desapegar de suas emoções, você se tornará apático. E o amor, como fica? Você ama ou não ama? Então não. Se desapegar do ego e da falsa identificação que você clama como sua, não se tornará preso na empatia. Pelo contrário, é a chave que te libertará do aprisionamento de emoções humanas limitadas baseada em frustrações e problemas. A observação é tudo o que há, todo o resto é o ego. Observá-lo não é lutar contra, somente seu telespectador. Se você não entendeu, você não precisa lutar contra o ego, contra os sentimentos. É uma coisa que eu fazia muito no início, já vou explicar pra vocês que não é pra fazer isso. Não é pra se forçar. Tipo, agora o meu ego tá tendo pensamentos e eu tenho que calar ele. Não, não é simples também, é muito difícil fazer isso, então não faça, não cobre. Respeita o limite do seu ego, respeite o tempo dele. Se você tá querendo pensar, se você tá querendo fazer alguma coisa, se você tá querendo sentir, sinta. Eu tenho que parar de ter os sentimentos, eu tenho que parar de amar a minha família. A minha família não é real, como assim? Calma, gente, tá tudo bem. Isso é o ego mostrando o nervosismo dele. É isso que você não pode deixar ficar visível, sabe? Você tem que se acalmar, fazer autoinvestigação. Quem sou eu? E acalmar o ego. E sim, você pode ter emoções. Claro que você pode. Você pode continuar vivendo a sua vida normalmente. É só você não se identificar com essas emoções. É você saber que aquilo não é você. Aquele que está chorando porque ganhou um filho, aquele que está feliz porque ganhou o aniversário dos sonhos. É o ego, você está observando aquilo. Eu não sei explicar muito bem, gente, então eu não sei se vocês vão entender essa parte. Mas é basicamente você ser você, o observador, o telespectador, imaginando um filme. Vamos imaginar um livro, um filme. Eu vou falar filme porque quase ninguém lê esse hoje em dia. Eu leio e eu imagino muito me colocando no personagem, sabe? Vendo o personagem passando por aquilo. E é isso, você vai ver o personagem passando pelaquela dor, mas sabendo que você não é ele. Você às vezes sente a mesma dor que o personagem, mas você não é ele. A dor é a mesma coisa, não se identificar com a dor. Eu acho que isso aí todo mundo ia querer, né? Então não vou falar que você não precisa forçar. Mas assim, a dor do ego não é sua. Se você fazer autoinvestigação, por exemplo, o ego tá sentindo alguma dor, quebrou alguma costela, faça autoinvestigação. Quem está sentindo essa dor? E sim, isso funciona, gente. Tudo que eu tô falando aqui é verdade. Então, tipo, eu já fiz muitas vezes isso, né? Tipo, quem está sentindo isso?
E é o ego, eu vou parar de sentir, porque eu vou lembrar do meu eu verdadeiro e eu vou ver que essa dor é dele, não meu. Minha, né, gente? Desculpa, eu tô falando muito. Então, trate o ego com